Fala, meu querido, chegamos com a quinta questão da Olimpíada Brasileira de Física 2023, nível júnior, né? Nível que está começando esse ano a aparecer nesse novo formato de prova para alunos de sexto e sétimo ano. Boa iniciativa aí do grupo que está fazendo a prova da Olimpíada, da banca que realizou as questões, e a gente fala de agora uma questão sobre vetores, tema tão importante que a gente aborda desde o comecinho, desde a introdução à física, e nós vamos discutir aqui o que acontece com as grandezas velocidade e aceleração. Espero que você entenda passo a passo aquilo que a gente vai fazer por aqui. Se você não está inscrito aqui, se inscreve aqui, nos ajude, tanta gente começando a estudar um pouquinho de física. E vamos lá então, vamos começar falando assim, ó. A velocidade e aceleração são grandezas vetoriais, logo é possível analisar separadamente seu módulo, sentido e direção. Todo mundo sabe disso, né? Espera-se que pelo menos o aluno que já teve uma introdução à física, que existem dois tipos de grandezas, as escalares e as vetoriais, e quando a gente fala de vetores, a gente fala de três grandes informações, né? Que é o módulo, a direção e o sentido que caracterizam um vetor. Então é assim que a gente começa falando sobre isso. Agora vamos entender o que acontece nessa situação. Se um objeto se move para leste com velocidade com módulo decrescente, podemos dizer que sua velocidade v e a sua aceleração a é. Bom, vamos começar então. Ó, dá para gente. Vou fazer um traço aqui e vou imaginar. Deixa eu fazer ele de preto aqui para ter um bom contraste. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil para você uma bolinha aqui, simplesinha, uma bolinha, e ela tem uma. Vou imaginar que essa bolinha, inicialmente, ela tem uma velocidade v0. Tudo bem? Acho que é fácil a gente imaginar que ele tem uma velocidade inicial e eu vou chamar ela de v0. O que vai acontecer? Essa bolinha, ela diminuiu a sua velocidade e ela passou a ter velocidade v. É isso que aconteceu nessa situação. Ele está falando para a gente, né? Ficou meio tortinho aqui, vamos arrumar isso aqui. O vetor v, ele diminuiu, vou até diminuir aqui em intensidade e tamanho, né? Vou chamar aqui que esse vetor v, ele passou a ter, vou chamar aqui de v0, e o vetor v diminuiu de intensidade. Então, um objeto se move para leste, então para leste, né? Lembrar dos os pontos cardeais aqui importantes sempre para a gente. Deixa eu apagar aqui, ficou muito grande aqui. Vamos lembrar dos pontos cardeais. A gente tem o leste-oeste, norte e sul. Sempre importante você ter essa noção, né? Aqui norte, aqui sul, aqui leste e aqui oeste, tá? Então, o que que ele está dizendo? O objeto está se movendo para leste. Inicialmente, ele tinha uma velocidade v0 e ele diminuiu a sua velocidade em módulo, ou seja, diminuiu a intensidade, o valor, né, o módulo do seu intensidade, né? E podemos dizer sobre a sua velocidade. Quando eu diminuo a velocidade, eu ainda continuo me movendo para leste. Concorda comigo? Então ele pergunta sobre quais as orientações, né? V ainda aponta para leste. Porém, aqui vem uma análise bem interessante que eu quero fazer com você sobre a aceleração. Vejam, a aceleração a gente costuma dizer que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Concorda comigo? Então, isso daqui a gente está bastante acostumado a falar que quando se fala de aceleração é a primeira equação, talvez que você esteja aí acostumado. Quando existe uma diminuição da velocidade, e vamos trabalhar isso como vetor, ó, a variação da velocidade sobre a variação do tempo, impõe na aceleração desse sistema. Então, olha essa aceleração aqui, ó, vamos pensar nesse caso. Esse valor de velocidade, a variação, nada mais é do que a velocidade no final menos a velocidade do início. Vejam que todos aqui apontam para a direita. Lembrando que o vetor, a representação não é porque que a representação é um vetor para a direita que a partícula está indo para a direita, tá? Isso apenas é uma representação do que se trata de vetor. Então, veja, aqui esse ΔT, o que a gente pode dizer? Esse valor de ΔT aqui, você concorda comigo que ele sempre vai ser positivo? Por quê? Porque a variação do tempo sempre é para mais. Eu não consigo voltar no tempo, né? Eu não posso dizer que o tempo final é menor que o tempo inicial. Sempre o tempo final é maior que o tempo inicial. Imagine o seguinte: você começa a cronometrar, do zero vai até 5 segundos, por exemplo. É 5 menos zero.
Você não começa a cronometrar no 5 e volta para zero, você não volta no tempo, né? Então esse termo aqui é sempre positivo. Agora veja, se esse termo aqui, ó, C, vamos colocar aqui um C, se V0 é maior do que V, o que que a gente pode dizer? Que se esse termo aqui, o V0, é maior do que V, que é a situação que está acontecendo, esse termo aqui, toda essa variação, ela vai ser negativa. Concorda comigo? Porque se esse termo negativo é maior do que esse primeiro termo, a gente pode dizer, imagina um valor aqui que ele estava com 2 e foi para 1. A variação da velocidade vai ser 1 menos 2, vai dar um número negativo. O que que isso revela para a gente? Que se eu dividir um número negativo por um número positivo, a minha aceleração aqui vai ser negativa. Ou, se você preferir, a aceleração é menor do que zero. E como eu estou adotando aqui que a aceleração está indo oposta ao referencial que a gente está adotando, né? Não existe vetor negativo. Quando ele indica que essa aceleração tem um valor aqui negativo, ele indica para a gente que ele está indo contra o referencial. Eu estou adotando um positivo indo para a direita, que é o sentido que a gente estava adotando para a velocidade. Se deu uma aceleração menor do que zero, isso significa que ela está oposta ao referencial. O referencial que a gente começou adotando aqui, ó, referencial. O que que a gente adotou como referencial, né? A gente adotou como referencial o positivo para a direita, ó. Afinal, você está vendo aqui, ó, a gente está adotando que esse sinalzinho aqui, o V, tanto o V0 quanto o V que vão para a direita, que vão para leste, são positivos. Como a aceleração deu negativa, a aceleração ela tem que ir aqui, ela tem que ir para oeste. Então, essa é a diferença que existe entre a velocidade e a aceleração. Então, como ela está num oposto, ele deu um valor negativo, né? Oposto ao meu referencial, então a aceleração aqui vai ter que ser para oeste. E a melhor alternativa que a gente chega é que V aponta para leste, enquanto que a aceleração desse corpo, por conta de haver uma diminuição na velocidade, ele tem que ser para oeste. Tá bom? Então é assim que a gente indica os valores. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui para você, a aceleração aqui dele tem que ser para oeste e aí a gente aponta isso. E aí a gente chega na finalzinho dessa questão número 5, é clássica, questão sobre vetores, análise do sinal dos vetores. E se você ficou com alguma dúvida, traz ela para cá para a gente poder te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esses temas. Então, questão número 5 da OBF 2023, tema aí sobre a prova de nível júnior, beleza? Deixa suas dúvidas ou se inscreve aqui, nos deixa um like para ajudar a gente. Valeu, até a próxima.